Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão BET. Este é mais um espaço da BET Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer temas relevantes sobre o futuro da educação e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. Nosso assunto de hoje é bilinguismo, mais especificamente a neurociência aplicada à aquisição de uma língua adicional. A aquisição de linguagem é um processo complexo e que envolve diversos aspectos cognitivos, comportamentais e sociais. Os avanços da tecnologia permitiram que a neurociência fosse determinante para esclarecer, com base científica, através de exames cerebrais, como se processa essa aquisição. E essa temática ganhou ainda mais relevância nos tempos atuais, com o aumento da necessidade de se falar 2 ou mais idiomas no ambiente profissional ou acadêmico. E para nos ajudar a compreender mais sobre o assunto, convidamos a Vanessa Tenório. Além de mestre em educação pela Universidade de Bath, na Inglaterra, especialista em neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e em marketing pela ESPM, palestrante internacional, escritora, gestora escolar, a Vanessa também é co-idealizadora da Systemic Bilingual, a primeira metodologia de educação bilíngue no Brasil. Vanessa, muito obrigada e bem-vinda à Conexão BET. Obrigada, Valéria. O prazer é meu em estar aqui com você e falar um pouco, sobre neurociência aplicada à aquisição de uma língua adicional, que é uma paixão. Então, aprender sobre isso tem sido fantástico, assim, do ponto de vista de você ligar a neurociência a outras ciências que já, claro, faz décadas, séculos até, que trazem aí a ciência para a gente. Então, para começar, vamos ao tema mesmo. Eu queria que você explicasse um pouco qual é a relação entre neurociência e a aquisição de uma língua adicional. O que ela pode nos trazer, iluminar, o que outras ciências já trouxeram, como a linguística aplicada, claro que é a mais diretamente ligada, como a psicologia, como a própria pedagogia geral. Semiótica também, né? Eu acho que... Desculpa? Semiótica também, né? Exatamente. Então, são muitas ciências, como você falou, muito bem falado no começo, a aquisição de linguagem é uma coisa complexa e não diz respeito a simplesmente aprender regras. Aliás, é algo que não diz respeito. Então, essa aquisição, ela é ligada, na verdade, a você internalizar subconscientemente como uma língua funciona para usá-la, Então, o que acontece? A neurociência, de uma forma geral, ela vem trazendo muita coisa boa para a educação, como se aprende. Então, você descobrir como as pessoas aprendem do ponto de vista cerebral é muito importante para informar como se ensina, Porque o sentido de você aprender como se aprende é melhorar a maneira como se ensina ou como se media, como vai mediar, como se media essa aquisição. Sim. Ou essa aprendizagem. Então, do ponto de vista especificamente de língua, de aquisição de linguagem, eu acho que de língua adicional, na verdade, o que é bem interessante, tem um trabalho maravilhoso de um neurocientista americano chamado Michael Ullman. Ele estuda memórias, e a relação das memórias, dos vários tipos de memória, com a linguagem, e esses processos cerebrais. Então, isso aí, na minha especialização, eu foquei muito nessa questão e nas outras coisas que influenciam a aprendizagem de uma forma geral, como a atenção, como as emoções. Então, isso influencia de uma forma geral. Agora, a maneira como se processa essa linguagem, essa aquisição dentro do cérebro é ainda mais importante para a questão específica de língua, Língua e é aí que a neurociência trabalha, É como um ferramental para entender como a aquisição é processada cognitivamente. Exatamente. Tá. Isso. E é muito importante, eu acho que é muito importante mesmo que a gente entenda que não é uma determinada coisa que funciona para a aprendizagem. São vários fatores, são vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, não é
uma simples estrutura cerebral que está ligada a isso, mas a integração delas, como elas se integram, é que é mais importante do que individualmente o que é que cada uma faz. É isso que eu ia, a segunda pergunta ia nesse sentido, assim, de entender que o aprendizado de uma língua adicional é um processo sistêmico, né? Como você está colocando, que integra significado, abstração, criatividade, mas aplicados a contextos diversos ou específicos. Esse o sistêmico que a gente se referia, é isso? Isso, exatamente. Então, inclusive, a integração de corpo e mente, né? De corpo, mente e cérebro. Então, você não aprende simplesmente com um órgão. É a integração de todos eles. Entendi. Claro que o cérebro comanda, é, de fato, o comandante de tudo isso, né? De tudo que você faz com o seu corpo, tudo que você faz com a sua mente, tudo que você faz de maneira cognitivamente falando, né, o que você aprende. Mas eu acho que essa visão sistêmica é muito importante para o professor, inclusive, porque a gente precisa sair daquela era do uso exclusivo da memorização, então, memorização de conteúdos, e teste de memória, né? Muito mais do que teste de se você adquiriu a competência para usar aquele determinado conteúdo. Né? E isso é muito interessante quando a gente faz uma ligação com a língua adicional, com a aquisição de língua adicional, porque você aprendia como ela funcionava, né? Assim? Como funciona o presente, como funciona o passado, então você tinha uma descrição. Então, majoritariamente, você usa essa memorização. Como é que eu uso o presente, como é que eu uso o passado? Quando, na verdade, quando a gente fala de aquisição de língua, a gente está falando de você usar aquilo ali, a gente está falando do processo, a gente está falando da competência, a gente não está falando do quê, o que saber sobre ela, mas como isso vai fazer. E esse processo é um processo subconsciente. Você internaliza a língua, na verdade, esse mapa, né? Essa representação mental, porque, na verdade, uma representação mental é o seu cérebro que está funcionando, você nem sabe, e não deveria saber mesmo, né? Para ser uma coisa subconsciente. E aí, quando isso é internalizado, é que você está desenvolvendo o como usar essa língua. A autonomia, né? Isso, que você não sabe que isso aí está sendo formado esse mapa. Certo. Mas a partir do uso da comunicação efetiva e com significado dessa língua, é que você vai internalizando como é que ela funciona. Então, saber como ela funciona, o que não adianta. O que adianta, de fato, você ter contato com ela de maneira comunicativa. Normalmente a gente fala que a gente só entende que aprendeu um idioma quando está no país do idioma que é falado e entende que funciona, né? E por quê? Porque ali são geradas condições para que você precise, de fato, usar a língua para o que ela existe, né? Que é para você, entre outras coisas, claro, você constrói conhecimento com ela, você faz várias coisas, mas você precisa, de fato, justamente dar uso a ela para que esse como venha subconscientemente e, de repente, você vê que você está falando. Quando é ao contrário, o que acontece? A sua fluência é quebrada. Porque você ainda vai pensar como é que funciona o negócio. Exato. Então, na hora que você pensou, pode levar segundos, mas quebrou a sua fluência. Você é uma das co-idealizadoras da Systemic Bilingual, que se apresenta como uma metodologia, como a primeira metodologia de educação bilíngue desenvolvida para o contexto brasileiro. Eu queria que você contasse um pouco sobre a Systemic e das motivações que inspiraram vocês para criar essa metodologia. Sim, como ela nasceu. Nasceu justamente da inquietação, da não satisfação com aquilo que a gente via de resultado das crianças, especialmente. Então, o resultado, quando eu falo em resultado, é de fato você usar a língua, você ser fluente nela. E as crianças, elas tinham um limite, mas o limite não era delas. O limite era da metodologia, era da maneira como se ensinava a língua, como se queria que essa língua fosse desenvolvida. Então, na verdade, existia essa hierarquia, então uma sequência gramatical, uma descrição da língua, então verbo to be, aquela coisa que todo mundo conhece.
be, do, does, did. Todo mundo conhece, mas ninguém sabe usar. Então, a criança menos ainda, porque era, na verdade, o que se fazia para a criança era uma simplificação do que se fazia para o adulto, na mesma linha metodológica. Então, era sequência. Então, a criança ela chegava no limite que ela, como é que ela ia saber o que era um condicional? Você não sabe o que é isso, você usa, simplesmente. Né? Então, com essa insatisfação, a partir disso, a gente foi estudar justamente outras possibilidades que a própria ciência nos trazia. E nessa época era a Second Language Acquisition, a ciência aqui, a gente, né, onde a gente foi beber lá da fonte de alternativas. E aí a gente encontrou alternativas para você trabalhar a aquisição de língua e não a aprendizagem. Não como ela funciona, mas como é que a gente vai mergulhar nela, Sim. fazer uma imersão ali, nesse mundo, né, nesse contexto que permita que a criança, de fato, vá tentando usar a língua para alguma coisa, para fazer acontecer. E aí veio a questão dos conteúdos de outras matérias. Então, era um contexto rico que a gente podia usar para que o foco fosse desviado para o conteúdo. Sim. E a língua viesse automaticamente. Então, matemática, ciências, história, geografia, a criança era colocada naquele contexto para aprender aquele mundo de coisa de maneira lúdica, de maneira, né, que motivasse, que engajasse. Uhum. Então, tem um neurocientista super importante da área de educação, que é o Stanislas Dehaene, é um francês, e o que ele fala? Então, tem ali pilares importantes para você aprender. O primeiro é a atenção. O segundo é o engajamento ativo. Se você não tiver engajado, é por isso que as metodologias ativas fazem, né, se fala tanto nisso hoje, porque é a maneira que você tem de engajar. Então, a atenção, o engajamento, o feedback para os erros que você comete. Então, antes, o que era que você trabalhava? Você trabalhava justamente que não podia errar. Tem que consertar isso, tem que consertar isso, você tem que falar isso certinho. Did you go to school? Repeat, 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 né? Então, isso aí é você focar em você não poder errar. É justamente o contrário. Você tem que tentar errar, refazer, recebendo feedback para que você faça isso melhor. Mas num contexto significativo. Isso é sempre importante, né? Então, assim, é aí que a gente, lá atrás, viu, né, no comecinho lá do sistêmico, organicamente a gente foi testando as hipóteses. Então, a gente fez isso lá do comecinho. E a importância da gente ter sido o primeiro é justamente porque a gente testou isso durante muito tempo. Na nossa escola de inglês, que era um verdadeiro laboratório. Então, a gente trazia as ideias e aplicava, e os pais estavam adorando aquilo, porque era uma coisa de vanguarda. Imagina no ano 2000, você dizer, tá tudo errado aí, a gente está fazendo tudo errado. Crianças de que idade? Que idade elas tinham? O projeto piloto foi com crianças de 6 anos. Tá. Depois a gente foi subindo e descendo. Então, hoje a gente atende até adolescentes, né? E a partir de 2 anos de idade. Mas a questão da criança logo cedo ser exposta a isso, que tem muita dúvida sobre isso, né? Mas a dúvida é porque a pergunta vem a partir do olhar de que a criança vai estudar, vai ter que saber, ela não tem que saber nada, ela só tem que ser mergulhada ali, e aí ela, de fato, vai desenvolver subconsciente. Essa é mais propensa a desenvolver subconscientemente porque não tem as barreiras psicológicas. Sim. Né? É muito mais aberta a errar do que quanto mais você vai crescendo, né? Mais você vai se impondo uma crítica. Não é? É o ônus que temos. Exatamente. E assim, uma das uma das linhas norteadoras da Systemic e dos programas de educação bilíngue é a integração total da língua e do conteúdo que você estava colocando. O conceito é ter como foco inicial o domínio do conteúdo, fazendo com que a língua seja internalizada de maneira subconsciente, como você estava colocando aqui. Então, o ambiente é o conteúdo, a ferramenta é o idioma. É mais ou menos por aí? Mais ou menos, e ao contrário também.
Tá. Então, o conteúdo também é a ferramenta. E é essa a Claro, beleza da perfeito. coisa. É essa a beleza da coisa. Então, essa integração significa que você vai focar num determinado conteúdo e a criança ou o adolescente ainda não tem o domínio Sim. total daquela língua para usá-la de uma maneira ampla, né, e Tá. autônoma. Então, o papel que o professor tem que fazer ali é de fazer esse scaffolding, como a gente chama, né? De dar esse suporte para que o aluno consiga usar a língua naquele conteúdo. Desenvolva as duas coisas ao mesmo tempo, Entendi. sem ser de uma maneira consciente de descrição dela. Não sei se eu estou conseguindo Sim, não, sim, sim. fazer essa ideia, né, verbalizar esse contexto e essa técnica, né? Na verdade, é um conjunto de técnicas que faz com que o professor consiga trabalhar de maneira integrada a tanto conteúdo quanto língua. Entendi. É muito bonito o processo. Você vê que eu sou apaixonada pelo processo. Que tipo de recursos metodológicos e tecnológicos são aplicados na metodologia? A metodologia é justamente um modo de fazer isso acontecer, Sim. né? Então, existe uma série de técnicas, né, para que o professor conduza essas interações em sala, porque o foco inicial e o foco durante muito tempo é a fluência oral. Tá. Nosso. No sistema, esse é o principal foco, né? Então, por quê? Porque você precisa justamente que o aluno, que o estudante, seja lá de que idade for, criança, pré-adolescente, adolescente, você precisa que ele esteja, quer dizer, domine a comunicação, tá, oral, primeiro, para depois a gente partir para um refinamento da escrita. Essa competência de escrever ele já desenvolveu na outra língua, na primeira, no português, digamos, no nosso caso, é português e Bacana. inglês. E aí, com esse desenvolvimento na primeira língua, na língua que é usada normalmente, né, você não precisa ensinar tudo de novo, como é que a escrita funciona e como é que a leitura funciona. Escrita e leitura foram desenvolvidos culturalmente, não é uma coisa natural. Então, a gente vai primeiro na habilidade natural. Habilidade natural é entender e falar, né? E depois a gente vai refinando essa leitura e escrita ao longo do tempo. Entendi. Mas essa foco na fluência é muito importante. Então, por isso, as técnicas, as principais técnicas, elas vão focar na interação dentro da sala, professor-aluno, aluno-aluno, para que essa oralidade se desenvolva mais rapidamente e ele alcance essa fluência. E aí, simulações de situações, imagino. Não, não tanto. O que a gente mais faz é trabalhar justamente esses conteúdos, né? Ciências, Tá. geografia, história, artes, esportes, o que seja. E essas atividades nesses conteúdos é que vão proporcionar Entendi. essas oportunidades de comunicação. De Então, experimentar a comunicação entre idiomas. de experimentar de fato e para um propósito, que é entender aquele conteúdo, desenvolver, trabalhar esse conteúdo e as atividades propostas. Então, a gente não tem essas simulações assim que Entendi. são mais normais em naturais aí E que às vezes até promovem um certo estranhamento, porque às vezes estão muito distantes da realidade desse aluno. exatamente. Exatamente isso, Valéria, você foi num ponto super importante. Sim. Essas simulações, elas são fake, Sim. né? E a gente parte do princípio que a necessidade de comunicação tem que ser real. Sim. Então, gerar essa necessidade, então, gera curiosidade no aluno sobre determinado assunto. Uhum. E aí você vai desenvolvendo isso de modo que ele tenha necessidade de se comunicar, ou para saber mais, ou para completar determinadas atividades propostas dentro daquele conteúdo. Uhum. Uhum. Então, de fato, uma metodologia, um modo de fazer diferente do que se vê normalmente em ensino de língua. Quando estava pesquisando, eu também vi que vocês têm foco no treinamento dos professores. É uma maneira de ganhar capilaridade e sem perder
qualidade nessa gestão desse ensinamento? Esse é o outro pilar importantíssimo na nossa prática, no que nós fazemos, porque você vê que eu me refiro o tempo inteiro a essas interações na sala. Sim. Elas são conduzidas pelo professor. E se ele não souber de onde vem a teoria, a filosofia até, porque tudo isso está dentro de uma filosofia que, por sua vez, abrange teorias, que, por sua vez, abrange abordagens e maneira de fazer, que é o método em si, né? Que é a metodologia. Então, se o professor não se apropriar de toda essa cadeia, ele vai fazer a coisa mecanicamente, não é o nosso interesse. Então, mais do que treinar, a gente chama de formar mesmo. Então, a gente forma o professor nesse contexto. E depois, a gente, acima de tudo, acompanha. Então, acompanhar de perto, planejar com ele, observar as aulas, dar feedback, leva a um ciclo contínuo de formação. Sim. Então, a gente desenvolve o aluno, mas antes de tudo, a gente tem que desenvolver o professor. Se ele não for desenvolvido, tudo isso vai por água abaixo. Então, ele é, de fato, um pilar que dá sustentação a tudo isso e faz com que tudo isso possa acontecer. Então, é central na nossa metodologia ou na nossa proposta, digamos assim, de trabalho, que o professor seja olhado continuamente e desenvolvido continuamente. Então, é um trabalho árduo, não é simples, não é fácil, mas é por isso que é bonito, é por isso que é bom, é desafiador. Né? E me conta, assim, vocês têm atuação nacional, vocês estão em todos os estados? Sim. Como é que pais interessados, alunos interessados, como é que encontram vocês? Nós temos uma atuação nacional, né? Mas pode-se encontrar a gente facilmente nas redes sociais, Systemic Bilingual, né? No website, Instagram, YouTube, inclusive muitas coisas dessas que a gente conversa, né? Tem lá no nosso YouTube. Então, sobre neurociência, tem uma websérie sobre ela, sobre a neurociência aplicada à aprendizagem, à aquisição de língua adicional, né? E então é fácil de achar. Mas, de fato, a gente trabalha com os colégios. Né? Então, o pai, na verdade, tem que procurar um colégio que tenha Systemic, porque a gente não faz um atendimento direto a alunos e pais. Né? Mas eu vou só falar uma coisinha que eu lembrei agora, Valéria, sobre professor. Essa semana, coincidentemente, a gente recebeu um áudio de um professor que tinha trabalhado conosco com a metodologia e estava agora no ensino público. E ele dizendo que como ele está assim, feliz de estar aplicando e como foi importante essa formação para ele, para que ele aplique ali esses conceitos. Né? Claro que de forma mais restrita, mas que ele está feliz de estar podendo aplicar uma coisa que ele recebeu, né, enquanto trabalhava. Você é um agente mesmo, né? É um agente mesmo, um agente transformador. Né? Um agente transformador. Eu ia finalizar perguntando se você percebia, se você vê no futuro agora a metodologia aplicada no sistema público, sim, né? Com certeza, principalmente por essa questão de desenvolvimento de professores. Então, esse foco no desenvolvimento do professor, para que ele seja um agente eficaz, né, de desenvolvimento dos alunos e desenvolvimento, de uma forma geral, multidimensional, até que a gente fala, que não é só o desenvolvimento, você vê que o simples fato de a gente estar usando conteúdos diferentes, outros, para, com isso, desenvolver concomitantemente a língua, né, essa língua adicional, o inglês, você vê que é abrangente, não é uma coisa focada, não é uma coisa blocada, é multidimensional mesmo, e as competências são desenvolvidas de uma forma geral. E complementar ao currículo tradicional, né? Ele não conflita, ao contrário, ele... Não. Ele aprofunda, ele complementa, ele corre paralelo. Então, assim, existe aí um ganho muito abrangente, né, nessa aplicação dessa metodologia. Eu sou fascinada com os resultados que a gente colhe, com a fluência que os alunos atingem, crianças, sabe assim, ainda cedo,
dominando, é muito bonito de se ver e de se colherem resultados desse tipo. Vanessa, muitíssimo obrigada, adorei nossa conversa. O canal está aberto sempre para a gente falar sobre esse tema, para falar sobre avanços que vocês conquistaram e trazer, né, para próximo esse conceito da neurociência aplicada à aquisição de um segundo idioma. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço, é uma oportunidade ótima. Muito obrigada. Grande abraço. Outro.